Eu já estou pronta para a nossa aula de língua portuguesa. Espero que você também esteja. E para iniciarmos, nós iremos juntos ouvir a nossa meditação. Fala galera, tudo tranquilo, de boa? Então, fica esperto, fica ligado aí, vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é Missionários no Quintal. E o texto bíblico está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: Então Jesus disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Caterine estava conversando com seus amigos, brincando ali no quintal, curtindo bastante, e num determinado momento ela começou a conversar com eles sobre um assunto específico. Ela lembrou que tinha assistido um programa de TV na noite anterior e esse programa falava sobre fantasmas e ela estava morrendo de medo. Obviamente, ela tinha medo por não ter alguns conhecimentos e Mike, sendo esperto, tentou oferecer ajuda até mesmo para acalmar o coração dela. O miserável é um gênio! Afinal de contas, não é legal quando os nossos amigos, quando pessoas que nós curtimos, gostamos, vivem com algum determinado tipo de medo. Por isso, ao oferecer ajuda e ela aceitar, ele foi até a casa dele, pegou a Bíblia e algumas anotações que tinha e voltou lá para conversar com ela. Ele pediu para Caterine ler um texto lá em Eclesiastes 9, versículo 5. Eu já vou dar um spoiler aqui sobre o que o texto fala, mas você vai ter que ler aí depois, beleza? O texto comenta que as pessoas que já morreram não sabem de nada, ou seja, nada de fantasmas. Sério? Não acredito, mano. Isso deu uma tranquilizada nela, mas ela ainda tinha muitas dúvidas. Ela perguntou se o Mike poderia ajudar mais e trazer um pouco mais de informações, e o Mike na hora já aceitou. Obviamente porque ele amava Jesus e ao amar Jesus ele queria apresentar esse amor de Jesus também a outras pessoas, principalmente os seus amigos. Na hora então eles já marcaram de estudar um pouco mais e tiraram algumas tantas outras dúvidas. Galera, amigo de verdade é aquela pessoa que está disposta a apresentar o melhor que tem. E se você tem Jesus como o melhor da sua vida, vale a pena apresentar Jesus. Antes da gente terminar, vamos de informação? Em 1884, Frederick Dressler trocava por bebidas as revistas e folhetos adventistas que recebia dos Estados Unidos. O dono da mercearia, Sr. Davi, usava as páginas como papel de embrulho. As pessoas compravam os produtos e liam os textos. Foi assim que a mensagem adventista chegou ao Brasil. O convite de hoje, galera, é para que vocês aprendam mais da Bíblia. Isso é o primeiro convite. Busquem mais, entendam mais, aprendam mais para viver um segundo convite que a gente faz agora. Para que vocês também apresentem o amor de Deus a outras pessoas. Você não precisa ficar pregando, sair pregando. Apenas seja bom amigo ou uma boa amiga. É uma boa ideia. Assim, você vai mostrar quem é Jesus. Seja correto, seja puro, seja íntegro, pegue emprestado e devolva, sempre seja honesto. E assim, você vai mostrar já muito do amor de Deus pelas pessoas. Ora comigo? Deus, pedimos agora que o Senhor nos utilize para realmente sermos missionários. Seja na escola, seja na rua ou por onde passarmos, que a gente possa mostrar o seu amor e a sua graça em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, que Deus te abençoe muito e que te use também. Revigorados com a palavra de Deus, podemos começar o nosso conteúdo. E hoje nós iremos falar da cedilha. Sim, a cedilha é um sinal diacrítico. Diacrítico? Isso mesmo. O que é diacrítico? Diacrítico é um sinal gráfico que se coloca sobre, sob ou através de uma letra para alterar a sua realização fonética, isso é, o seu som, ou para marcar qualquer outra característica linguística, como, por exemplo, o acento agudo, o acento grave, o acento circunflexo, trema, como você pode observar aqui abaixo, ó, sinais diacríticos. Então, a cedilha é um sinal diacrítico usado debaixo da letra C. Olha só. Ela representa a sonoridade de
SS. E a seguinte forma, olha só, ela tem um som de SS, mas a sua forma escrita é esta, o C e a cedilha, ou seja, nunca você pode iniciar uma frase usando a cedilha. Outra dica muito importante, ela é sempre usada antes da vogal A, O e U. As três vogais, ela pode ser usada antes das três vogais A, O e U. Junto às vogais E e I, use apenas a letra C. Você não vai usar a cedilha antes de E e I, somente a letra C. Fica a dica importantíssima. Outra regrinha muito importante para o uso da cedilha. Em palavras de origem árabe, indígena ou africana, usa-se cedilha. Sim, veja alguns exemplos. Ituaçu, jacareaçu, açafrão, açaí, açougue, açúcar, açucena, açude, araçá, cachaça, caçula, iguaçu, miçanga, muçulmano, paçoca, paiçandu e paraguaçu. Veja, todas essas palavras são de origem árabe, indígena ou africana. Veja os exemplos. Usa-se cedilha em derivadas de palavras em ativo, veja a palavra relativo, relação, ativo, ação, intuitivo, intuição, derivados de verbo ter. Olha só, deter, detenção, reter, retenção, manter, manutenção. Mais exemplos. Usa-se cedilha em derivadas de palavras terminadas em to e tor. Atento, atenção. Exceto, exceção. Ato, ação. Terminadas em tor. Infrator, infração. Redator, redação. Setor, seção. Usa-se a cedilha em derivadas de palavras terminadas em verbos que possuem a letra T no radical. Você lembra o que é radical? Radical é o elemento que contém o significado básico de uma palavra e a partir do qual pode construir-se uma nova família de palavras. É aquela parte da palavra que não muda, geralmente. Então, observe só o exemplo. Importar. Eu posso tirar o I e o M e escrever exportar. Percebam que portar seria o radical deste verbo. Então, importar, importação. Repartir, repartição. Trair, traição. Veja se não se esquece, pra não cair em armadilha. Não há palavra que comece com C que tenha cedilha. E antes do R e do I, cedilha não aparece. Veja se não se esquece, ora veja se não se esquece. Vai aparecer a cedilha em açúcar, caroço, atenção. Mas em receita e recita, cuidado, cedilha não. Veja se não se esquece, pra não cair em armadilha. Não há palavra que comece com C que tenha cedilha.
depois do R e do I, cedilha não aparece. Veja se não se esquece, ora veja se não se esquece. Vai aparecer a cedilha em açúcar, caroço, atenção. Mas em receita e recita, cuidado, cedilha não. Eu comentei anteriormente que além da cedilha, existem outros sinais gráficos. Vamos conhecê-los melhor? Nós temos o acento agudo, acento grave, tio, acento circunflexo, apóstrofo e hífen. Vejamos abaixo a função de cada um deles. Eu sou o acento agudo, usado sobre as vogais para destacar a sílaba tônica. Olha o exemplo: café, cipó. Eu sou o acento grave, usado na vogal A para indicar a crase. Indico a contração de duas vogais iguais. Vejam só, essa contração seria o mesmo que somar A mais A, fica A. Por exemplo, vou à escola. Eu sou o acento circunflexo, usado sobre as vogais A, E, O, para destacar a sílaba tônica. Veja o exemplo: bebê, vovô. Então, só vou usar o acento circunflexo na vogal A, E, O. Eu sou o apóstrofo, usado para indicar que uma letra foi tirada. Você já me viu? Leia. Pingo d'água. Veja que eu falo pingo d'água, mas eu não tenho o A depois do D. Então, o apóstrofo me mostra aqui que foi tirada uma letra, mas eu consigo ler perfeitamente. Pingo d'água. Eu sou o tio, usado sobre as vogais A e O, para indicar o som nasal. Veja, ação, põe. Eu sou o hífen, sou usado na separação de sílabas, na escrita de algumas palavras compostas, na união de pronome ao verbo. Maçã, dele, beija-flor. Resumindo, sinais gráficos são marcas que se juntam às letras para lhes dar um outro som. Agora, você vai pegar o seu caderno de português, vai fazer o cabeçalho e, em seguida, você vai registrar o conceito da cedilha. Sim, capriche! Agora é a nossa atividade. Você vai copiar com muito capricho, destacando a cedilha e em seguida você vai responder. Em cada atividade copiada e respondida, você vai perceber o que você aprendeu nesta aula. Dê uma pausa e copie a questão 2. Dê uma pausa no seu vídeo, copie a questão 3 e deixe o espaço necessário para a sua resposta. E por fim, a questão 4 e a questão 5. Uma ótima atividade para você e até a próxima aula!